Se Deus fizer, Ele é Deus. Graça e paz, igreja, bom dia. É com muita alegria que vamos nos unir aqui para meditar a respeito da palavra de Deus, para que ao meditar possamos escrever em nossos corações a doutrina básica bíblica. E quando você se abate, você se humilha, você procura se conformar, tomar a forma da palavra de Deus na sua vida, nas suas decisões, no seu caminho, nas suas escolhas, você seja encontrado. Esse é o meu desejo como um adorador. Um adorador que adora a Deus através do Espírito, não da sua alma. Ela é refletida, a adoração espiritual reflete em sua alma com paz, equilíbrio, longanimidade, paciência. Isso é um reflexo do Espírito na sua alma. Também no seu corpo, santificando ele, né? Cuidando do pneuma, que é o fôlego de vida que Deus te deu, que te concedeu através daquele fôlego que ele soprou no barro que era Adão, e que deu vida a ele, esse ar que entra, que sai, que não somente mantém a gente vivo, através da troca gasosa, do oxigênio e do gás carbônico, mas também nos possibilita falar, nos possibilita anunciar aquilo que está dentro do nosso coração. E se dentro do nosso coração estiver a palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te encontrar como um adorador que o adora em espírito e em verdade. Alguns fins de semana, alguns domingos atrás, né, a gente estava meditando sobre Filipenses capítulo 3, e a nossa meditação foi até o versículo 11, onde Paulo ele termina com o desejo no versículo 10 de tomar a forma de Cristo, mesmo que seja nos sofrimentos, essa comunhão, de ser encontrado como um cristão, como um homem que tem a forma de Cristo, que se conformou à vontade de Deus, como Cristo assim o fez. Ele termina a sua breve meditação para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, qual é a nossa esperança? Qual é a tua esperança? Eu quero me aposentar. E depois? Eu quero conhecer meus netos. E depois? Eu quero ter uma aposentadoria tranquila, sem doença. E depois? Porque existe uma certeza de que se Cristo não retornar, enquanto nós estivermos com este fôlego de vida, nós pereceremos. Nosso corpo vai perder a vida. Qual é a tua esperança? Se não deve ser a esperança de vida eterna. E é isso que Paulo coloca como a divina esperança. Para onde iremos nós, afirmou Pedro, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amém? Vamos ler então Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Vamos adorar a Deus através das informações desta pequena passagem tão profunda da palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha a nos visitar hoje, nestes minutos de audição, nestes minutos de meditação da Tua Palavra, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, onde nós declaramos que é o Teu altar, onde nós declaramos agora que nós abrimos a porta dele, para que o Senhor possa entrar. E se o Senhor estiver já nele, que o Senhor possa escrever nele a Tua santa palavra, para que na sede das minhas decisões eu possa decidir segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que eu seja bem-sucedido em tudo que eu fizer e que da Tua voz me venha conselho para me direcionar no caminho. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Então ele começa, não que eu já tenha alcançado, eu já tenha recebido, ou seja, a ressurreição é nos concedida gratuitamente, a ressurreição da vida é nos concedida gratuitamente a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós ouvimos Efésios capítulo 1, nós cremos e nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Qual é o Espírito Santo da promessa? A promessa de ressurreição. Olha, se estamos em Cristo, somos reservados, porque aquele Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará os nossos corpos. Ou seja, se Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho em sacrifício, foi para que gratuitamente nós fôssemos alcançados pela vida eterna. Por meio desta oferta, por meio deste caminho, por meio desta declaração de amor, de que Deus deseja comunhão conosco. Não depois da nossa morte, agora, hoje. E é com essa comunhão que nós vamos nos santificando, que nós vamos melhorando, que nós vamos nos separando das coisas deste mundo. Por isso que ele fala, não que eu já o tenha recebido, ou tenha obtido o quê? A perfeição. O que é a perfeição? Veja, quando nós recebemos a Cristo, nós já vínhamos com uma carga enorme de condenação, de uma falsa religião, de falsas declarações, de falsos pactos, de mentira, de porfia, de egoísmo, de orgulho, de uma bagunça, uma vida sem Deus é uma bagunça. Nós não podemos adorar a Deus através daquilo, da nossa carne. Mas nós trazíamos essa condenação do pecado, nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação. E quando a gente aceita Cristo, ele começa a trabalhar em nosso coração. A grande mola, o grande equilíbrio, a grande balança nisso é, o que ele faz neste apelo do versículo 12 é: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, você vinha numa descendente, você teve um encontro com a cruz de Cristo, você foi conquistado, você foi tomado da morte, você foi tomado das mãos do diabo, você foi tomado das mãos do mundo. E foi colocado numa posição de herança, era um bastardo, perdido, uma ovelha sem pastor, sem direção. E você foi colocado num lugar de honra, de glória, de iluminação, de revelação, de sabedoria, de discernimento. E esse contraponto significa onde Cristo conquistou, o que Cristo conquistou em você tem um objetivo. Qual é esse objetivo?
É conquistar aquilo. É conquistar através da sua vontade, a vontade de Deus para você. Esse discernimento ele vai caminhando, ele vai crescendo até a partir do momento que nós começamos a conhecer a palavra. Ídolo adoração a ídolo é pecado. Mentira é pecado. Blasfemar é pecado. Embriagar-se é pecado. Encher de fumaça o meu pneuma é pecado. Ter pensamentos lascivos é pecado. Falar mal e julgar o irmão é pecado. E essa doutrina começa a te separar, a te conquistar, para que você seja um testemunho vivo de conversão, de transformação de um ser mortal em um ser eterno, de um ser antiético em um ser ético, de um ser sem honra para um ser honrado, de um ser orgulhoso para um ser humilde, de um ser completamente perdido para um ser salvo. Esse contraponto, esse testemunho, quando as pessoas olham para a tua vida e veem a transformação de caráter, de conduta, de posicionamento, de força que você adquire contra todo o curso da sua carne, contra todo o curso do desejo desse mundo para você, perdão, elas observam e elas falam, puxa vida, o que aconteceu? Para elas é loucura, para o incrédulo isso é loucura, esse testemunho. Essa mudança. A própria vida de Paulo, você percebe, como a gente abordou no estudo passado. Ele não se gloria na sua carne. E quando você não se gloria na sua carne, você não se impõe, como nós temos visto aí, né? Nas declarações, você está falando com um senador. O que tem senador? O que tem? É um ser humano comum. Um serviço, um funcionário público, eleito pelo desejo do povo de cumprir a vontade do povo em benefício do povo. Mas ele se coloca numa posição como se ele fosse superior ao povo e começa a tomar decisões por si mesmo. Quando o cristão é conquistado por Cristo, ele não toma decisões por si mesmo. Ele precisa buscar o conselho do Senhor. Ele precisa, caso ele esteja em dúvida, procurar a multidão de conselhos. Eu até apliquei, busca um conselho de uma pessoa sábia, busca um conselho de uma pessoa que tem testemunho, busca um conselho de uma pessoa já experiente. E a igreja tem essa estrutura justamente para os mais velhos ajudarem os mais novos. Para os novos casais serem instruídos numa vida matrimonial saudável. Para o empresário ser instruído como administrar os negócios. Para os pais serem instruídos como educar os filhos. Para os filhos serem instruídos em obedecer aos pais. Essa estrutura chamada igreja, corpo de Cristo, ela cria essa cooperação. Para trabalhar em nosso coração pelo poder da palavra de Deus e nos forjar para que possamos conquistar, para que nós possamos expressar o desejo de conquistar almas, de saquear o inferno e povoar o céu. Não é olhar para a vida deste homem que se julga superior por ser senador com uma condenação, com desrespeito, assim, com um desejo que ele seja derrotado, destruído. Não, é olhar com misericórdia e falar assim, miserável homem que ele nem imagina o que ele está falando, ele nem imagina o que ele... A gente está lutando aqui por algo eterno, a nossa alma. Enquanto ela estiver residindo nesse corpo vivo, ainda há esperança, mas quando ela é tirada deste corpo, já não há mais esperança para o perdido. Eternamente condenado. Vai participar da segunda ressurreição, no trono branco, trono de pura justiça. E quem é que pode se justificar?
por alguma coisa boa assim feita, senão pela cruz, senão pelo sacrifício de Jesus. Então, essa postura nossa precisa ir na contramão do mundo. Por quê? Olhar para os condenados e falar: você pode ser salvo. Se você aceitar, se arrepender dos seus maus caminhos, Cristo vai mudar o seu coração. E vai começar esse processo. Você vai ser conquistado. Você foi conquistado. Você foi alcançado. Você está sendo santificado na disposição, no discernimento, na sabedoria divina, não confiando na força do seu braço, mas na força da sua fé. Mas aí ele apela, então, no versículo 13, ele abre o coração e ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, ele julga que a perfeição está muito mais à frente. Ele julga que essa conquista é tão profunda que é um processo quase que interminável e que só vai ser completado na nossa glorificação. Mas eu, como educador físico, quando a gente trabalha com um atleta ou com alguém que quer melhorar a sua performance, ou mesmo com você não caminha. Você já vai caminhar 10 quilômetros, você vai ficar muito cansado. Mas se você der uma volta no quarteirão um dia, 2 quarteirões no outro dia, 3, 4, 5, em 2 meses você está caminhando 10 quilômetros, você nem sente. Então, são patamares de conquista, de performance. E nessa comparação esdrúxula com relação à sua vida, são patamares de conquista. Olha para trás e veja o que você deixou para trás, do velho homem. E que vem tomando forma do novo homem. Olha para trás o que você herdou de Adão. E olha para hoje, onde você conquistou, onde o novo Adão conquistou na sua vida. Porque o velho Adão era alma vivente, era emoção. O novo Adão é espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15. Logo, este apoio que nós temos, ele vai crescendo, ele vai se santificando, ele vai se apoiando naquilo que nós já temos, que nós já galgamos neste degrau rumo ao céu, nessa escada celestial de etapas na nossa vida, que nos separou da porcaria, que nos separou da idolatria, que nos separou da mentira, que nos separou da maledicência, que nos separou do egoísmo, que nos separou da esperança deste mundo. Isso que a gente tem que entender. Esse desejo de galgando degraus, nós venhamos a melhorar. Como é o apelo? Sede santos, porque eu sou o santo. Antes santificai a Cristo em vosso coração, para que estejais prontos a testemunhar a razão da esperança que é em vós. 1 Pedro 3,15, 14, 15. Então, a santidade, este processo de santificação, se dá no galgar estes degraus, quando ele fala esquecendo das coisas que para trás ficam. E lá em Isaías 43, 18, quando o Senhor apela para um novo Israel, né? Quando ele tira a Babilônia, ele deseja que Israel busque somente a ele.
E estes irmãos ali na Babilônia, ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. No versículo 19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, ele adentra aqui na perspectiva messiânica do reino milenar para Israel, dando a eles esperança, que eles serão sim no futuro libertos do jugo da Babilônia. Isso a gente, como igreja, vê essa verdade se cumprindo em Apocalipse, a partir do capítulo 18, quando eles são libertos, quando a grande Babilônia cai e rege este mundo, né? Ou seja, deixemos as coisas, corramos para o alvo, né? Vamos deixando o velho homem pelo caminho e vamos correndo para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é a manutenção de nossa esperança, de nossa alegria, de nossa fé, em paz, serenidade, equilíbrio, sabedoria. E no versículo 14 ele prossegue para o alvo, para o prêmio dessa soberana vocação. Só quando nós somos jovens, nós queremos saber, né? O que nós somos vocacionados? O que eu vou fazer? Eu vou ser engenheiro, vou ser policial, vou ser professor. Qual é a vocação de Cristo para nós? Qual é esse discernimento? Qual é o desejo vocacional de Cristo? Pastores, evangelistas, intercessores, homens e mulheres misericordiosos, cheios de sabedoria, gozando de boa reputação na sociedade, sendo reconhecidos como sábios, conselheiros, equilibrados, aguerridos pela vontade de Deus neste mundo, soldados bem armados, embaixadores de Cristo, o poder da oração, da retórica, do discurso, porque quem fala através de nós é o Espírito Santo. É o posicionamento que nós devemos ter com coragem, mesmo diante da morte, mesmo diante do martírio, jamais negar a Cristo. Porque importa que os seus ministros sejam encontrados fiéis. Seja fiel. Veja, quando a gente fala dessa vocação, eu quero trazer a você o prêmio. O que é o prêmio? Veja, todos nós trabalhamos por salários. Não vem dizer que você trabalha porque você gosta. Não, é obrigatório. Se você não trabalhar, você morre de fome. Quer dizer, se você não for filho de alguns aí, né? Filho de alguns que não fazem nada, passa a vida toda, não edifica absolutamente nada na sociedade e ganha 20 pau por mês. Que vida mais sem sentido. Andando de carro importado, comendo do bom e do melhor, sendo tratado nos melhores hospitais, roubando o povo e não produzindo nada. Que vida mais insignificante. Mas mesmo que nós sejamos pessoas humildes, simples, sem muitos recursos, nós somos embaixadores de Cristo. E qual é o... Vai haver um pagamento, sabia? Vai haver uma recompensa. Interessante, né? Essa recompensa ela é maravilhosa porque ela nos concede o alvo, o objetivo da gente. Ela nos estabelece hoje o trabalho para um objetivo futuro. Então, aqui em Coríntios, a 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10,
até o versículo 15. Então aqui mostra os galardões, os prêmios que um cristão pode receber da parte de Deus. É como o Dia dos Pais, quando minha filha era pequenininha, a minha esposa comprava algo com o meu dinheiro para que ela me desse um presente. Vai ser mais ou menos isso. Não é maravilhoso? E tomando a forma de Cristo e receber das mãos dele aquilo que ele nos deu, gratuitamente. Se permitir ser usado, se permitir ser um vaso de glória na mão de Deus, um vaso de honra, um sujeito útil para a vontade de Deus. E aqui diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos edificando aquilo que alguém fundamentou. A igreja primitiva, os apóstolos, o fundamento da igreja, a base para a construção da igreja que chegou até os nossos dias. Não é da igreja batista, nem presbiteriana, nem metodista, nem Assembleia de Deus, nem Universal e outras. Não. É a igreja, corpo de Cristo. A comunhão dos crentes, cristãos, ao redor da palavra de Deus, caminhando e galgando os degraus celestiais, na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então existe um tribunal onde vai haver fogo que vai provar o fundamento que nós estamos construindo o prédio, a casa. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Quais são os 3 fundamentos que passam pelo fogo? Versículo 12. Ouro, prata, pedras preciosas. Passam pelo fogo. Quais são os 3 fundamentos que não passam pelo fogo e são queimados? Madeira, feno, palha. No versículo 13, ele fala: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. No versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, vai perder galardão. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, a salvação não é por obras, mas o galardão é. O cara vai entrar nuzinho, sem nada, vai ser salvo. Até brinco, né? Que Deus tenha perdão, me perdoe, mas vai comer o pouco que o diabo amassou na vida. Se deixa levar pela dissolução, dá mau testemunho, causa todo tipo de tropeço para a obra de Cristo, não somente Deus pode recolhê-lo, mas até lá, para recolhê-lo, ele já causou um estrago. Como o próprio Senhor fala,
Se alguém trouxer um escândalo para esses pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinho e se lance no rio. Porque vai na contramão da perspectiva do novo nascimento. Então, se ele está edificando para si, madeira, feno, palha. Mas se ele está edificando para a obra de Deus, pregando a palavra para a glória de Cristo, testemunhando para a glória de Cristo, vivendo para a glória de Cristo, ele está construindo sobre firme fundamento, Jesus Cristo. Somente a Deus toda honra, toda glória. Pela própria sabedoria, pela própria revelação que ele colocou no meu coração através do estudo e da meditação da tua palavra, que eu estou falando isso para vocês aqui agora. E eu não faço menção de que sou eu. É Cristo te revelando agora. É a palavra de Deus sendo explicada para você agora. E quais são essas coroas? Quais são esses galardões? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser essa postura diante deste tribunal que todo cristão passará após o arrebatamento da igreja? Porque Paulo mesmo fala em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, neste momento, é aquele tete-a-tete, face a face com o papai. Olha este momento figurado nesta imagem. Você, sou eu lá, ó. É você lá, ó. Diante da glória de Deus. Antes de receber o seu corpo glorificado. Isso vai acontecer nas bodas, né? No casamento. Onde o marido e a mulher fazem um só corpo, não é? O mistério de Cristo. Né? Mas antes disso, você vai ser julgado. Não para condenação, meu irmão, minha irmã. Mas para premiação. O bema. O pódio. Como será esse pódio? Veja. Cristo se reúne com a igreja no céu. Ele as arrebata, leva a Nova Jerusalém, suspensa no céu. E ali nós vamos passar pelo bema, pelo tribunal, o julgamento dos crentes. Nós tivermos edificados sobre a rocha, firmados sobre a rocha, vivendo sobre a rocha. Nós construímos o nosso fundamento, essa construção de obras santas, lá em Apocalipse, capítulo 19, né? Onde Deus avalia o nosso enxoval, né? É a pré-avaliação, você vai levar. O que faria o noivo? O que fazia a noiva? Levava para o noivo o seu enxoval. Olha, eu trouxe aqui o lençol, eu trouxe aqui as nossas roupas, eu trouxe aqui tudo aquilo que é necessário para o nosso casamento, para que o noivo avaliasse e aprovasse isso, para que unissem, porque ela vai sair da casa do pai dela, nós vamos sair da casa desse mundo, nós vamos para a casa do pai. Ele não falou que ia preparar lugar lá em João 14:3? É casamento ali. É o caminho do casamento, João 14. De 1 a 6. É o caminho do casamento. E aqui diz assim, ó. Olha o símbolo do tribunal aqui, né? Daquela foto que eu mostrei aqui, ó, antes, para vocês, ó. Tá bom? Então ele diz assim, ó. Saiu uma voz do trono exclamando, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como muitas águas e como fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina
Pois reina o Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso. Versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dada a vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, você vai fazer, tomando as atitudes em Cristo, isso vai construindo a sua veste celestial, que vai possuir determinadas coroas. Você vai ser coroado no galardão. A coroa incorruptível, que é a coroa da santidade. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Isso lá no esporte, de 24 e 25. Coríntios. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, as pessoas se abdicam de coisas para praticar um esporte, para alcançar um prêmio no pódio, no bema, na condição de premiação do mundo, diante de César, diante das autoridades deste mundo, lá nas Olimpíadas. Mas para onde é o nosso exercício? Para onde está o nosso foco? Nessa coroa. Aquela lá se corrompe, coroa de louros, que eles colocavam na cabeça dos atletas vitoriosos. Essa aqui é incorruptível. A coroa da vida, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pode ser a coroa do martírio, a coroa da conversão, a certeza da salvação em meio a tamanha opressão e perseguição. Você julga que estamos sendo perseguidos como cristãos? Defensores dos valores cristãos, judaico-cristãos, da cultura judaico-cristã, da família, do trabalho, da meritocracia, da propriedade privada, dos valores de ética, de honra, de respeito, de submissão à Constituição, às autoridades. Você julga que isso está sendo bem complicado nos dias de hoje? A coroa de glória para os presbíteros, para os líderes, apóstolos, pastores. Apacentai o rebanho de Deus, alimentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Oh, maravilha, hein? A coroa da justiça. Olha essa coroa aí, hein? A Bíblia afirma que a igreja julgará os anjos. Procure, eu vou falar o versículo, procure. Exercite-se. Encontre. Porque o que estou falando está na Bíblia. Não está na minha cabecinha imaginativa, contando historinha. É para a glória de Deus, não é para a minha glória. Não é fábula, é história. Que vai acontecer, é saga profética. Testemunho de Cristo, Apocalipse 19, é o espírito da profecia. Papai, Cristo ao seu lado, coroando você. Quem é que vai receber a coroa de justiça? 2 Timóteo 4, 8, carta pastoral de Paulo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Qual é essa perspectiva? Viver na iminente expectativa do retorno de Cristo.
Aquela ardente expectativa. Jesus está às portas. Jesus está vindo, está voltando. Se Paulo tinha essa ardente expectação há 2000 anos atrás, aproximadamente, não sei agora. Você vive a vida como se tivesse futuro, muito tempo, não, eu vou aproveitar a vida. E a ardente expectativa, olha os sinais, olha a terra, vulcões, terremotos, maremotos, miséria, guerras, rumores de guerras, pestes, princípio das dores, está iminente os princípios das dores. O cumprimento profético dos inimigos de Israel se levantando, a eleição do socialismo nos Estados Unidos, que abandona Israel, a coroa de ferro do homem lá que protege Israel dos assaltos do Islã, da falsa religião, da política Estado, da política religiosa, de domínio político, territorial. É o que o diabo quer. Ele quer destruir Israel. E Israel é o relógio profético. Primeiro ao judeu, depois ao gentio. O que acontece primeiro com Israel é o reflexo do que vai acontecer com o mundo todo. Não foram eles as primícias da lei? Não foram eles os primeiros a receber o Messias? A escrever as escrituras? Creio que só há um que não é judeu, Lucas. Só há um. O resto é tudo judeu que escreveu a escritura. A Bíblia Sagrada. Interessante, né? Olhe para Israel. Israel é o termômetro profético. Observe o que está acontecendo lá. E o que está acontecendo lá vai acontecer aqui. Vai acontecer no mundo todo. Coroa de exaltação. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, que diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Essa exultação, essa alegria vai ser uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Imagina a alegria, você ali, diante do Senhor, abrindo o livro da vida, o seu nome ali escrito nas palmas de Deus. Ser autorizado a entrar na festa. Ser autorizado a contemplar o Senhor face a face, diante da sua glória. É muito maravilhoso. Não há esperança maior que essa. Não há. Foi ela que foi construída. Os fundamentos daqueles que antecederam, dos nossos antepassados da igreja, dos martirizados, dos testemunhos de homens e mulheres que sofreram por causa desse evangelho, que estão sofrendo agora ali no Afeganistão, que estão sofrendo agora ali na África muçulmana, que estão sofrendo agora aqui nos países palestinos islâmicos, que estão sofrendo agora aqui no Brasil por causa da sua fé, lá no Canadá por causa da sua fé. Estes fundamentos, essa base construída com sangue inocente, demonstra, segundo Hebreus capítulo 11, que o mundo não é digno da santidade dos cristãos, da santidade dos adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Este mundo não é digno. Ou é? Como tem sido o seu procedimento para com as pessoas? Tem sido de ódio? Abata-se, humilhe-se, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4. Não vou falar o versículo, porque eu quero que você procure lá. Medita na Escritura. Extrai da Escritura o alimento diário. Medite nela de dia e de noite, como Josué tinha que fazer. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda.
prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. E aí ele abre o coração. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento de vamos na toada, vamos na caminhada para cima, vamos continuar subindo, vamos continuar aproximando-nos de Deus, vamos continuar praticando a palavra, vamos continuar entoando louvores, vamos continuar agradecendo, pelejando pela reta justiça, anunciando as boas novas do Evangelho de Cristo. E se há algo, versículo 15, porventura, se a gente pensa de um outro modo, isto Cristo nos revelará, e Deus, ele reside toda a revelação. E cabe a cada um essa busca. Essa fé, ela é tão pessoal, ela é tão individual, ela se manifesta no coletivo, mas ela é muito pessoal. Cristo é tão meu, ele é tão valioso para mim. Essa revelação do Pai, ela é tão valiosa para mim que eu não consigo guardar. Eu saio a semear. Eu saio a testemunhar. Eu saio a anunciar com alegria, com carisma, com amor, com paciência, com longanimidade, com sabedoria, procurando temperar minha palavra com sal. Você está sentindo se ela está temperada com sal ou não? Eu estou pregando assim, puxa, sabe, Cristo, ele, como se fosse sofrido. Não, vamos nos aguerrir, vamos nos levantar. Se alguma coisa que te dispõe a atuar e a vencer os problemas é o ânimo do Espírito. É a esperança de salvação. É a esperança da coroa. É a esperança do retorno de Cristo. É o foco nessas coisas. Porque você olha para o seu problema e você fala, que pequenininho que é. O meu Deus é maior, você atropela, meu irmão. Você atropela, minha irmã. Nunca só, mas com uma perspectiva própria, baseada na palavra de Deus, tendo como Jesus o seu pastor, o seu guia, unido à igreja, morte não vai permanecer. Derrota não vai se estabelecer. Você vai virar. Você vai tornar a maldição em bênção. No poder de Deus. É assim que Deus faz, sabia? Ele pega a maldição, ele pega a derrota na sua vida e ele faz assim, ó, e te alcança, te forja para melhor. Que não me mata, não te mata, te deixa ainda mais forte. Eu que diga, né? O que eu já passei para chegar até aqui. Muitos sabem. Mas é para a glória de Deus. Amém? Todavia, versículo 16. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Existem coisas a serem sanadas na sua vida, existem pecados a serem tirados da sua vida, existem situações que ainda te incomodam. Elas vão passar. Não fique preocupado. Dê a Deus todo o controle. Entrega ao Senhor. Solta o cabo da nau. Solta. Entrega a tua vida como uma ovelhinha ao Divino Pastor. Ele é bom, ele não falha. Olha, muitos homens pisaram na bola comigo, muitos líderes nos abateram, muitos irmãos, às vezes, nos entristeceram. Mas não perca o foco de Cristo. Ele não falha. Ele não frustra a sua esperança. Porque Cristo é o Todo-Poderoso, a quem Deus entregou todo o julgamento. E Ele sabe atuar dentro de você. Abre o teu coração neste momento.
Abre o teu coração e se quebranta na presença do Senhor. Ele está aqui com você agora. Ele está aqui com a gente agora, nessa breve meditação da palavra de Deus. E ore a Deus pedindo para que Ele revele para a sua vida aquilo que está precisando ser decidido, aquilo que está precisando de posicionamento, aquilo que está precisando ser tirado, ser esquecido no passado, para que haja um novo, para que haja uma nova situação, uma nova natureza, uma nova esperança. Renova o teu coração, para que Ele possa colocar um vinho novo, para que Ele possa colocar uma esperança nova e que venha a te lançar ainda mais alto, ainda mais próximo do Papai que te ama. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, e te abençoo como ministro do Evangelho. Que a graça, a misericórdia, a paz, a sabedoria, o amor alcance todo o teu ser. No mais profundo do teu coração, que o Espírito Santo possa brilhar e afastar toda dúvida, todo ressentimento, todo remorso, tudo que é trevas, tudo que é destruição, tudo que é tristeza, e venha alegrar de dentro para fora, venha te libertar de dentro para fora, venha iluminar o seu caminho e dizer: filho meu, estou contigo, busca-me, você vai me encontrar, clama e eu direi: eis-me aqui. E caminho contigo todos os dias de sua vida, porque não te deixo só. E assim nós oramos, na perspectiva e na vontade de Deus. E eu te abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Até de repente, igreja. Que Deus te abençoe. Um beijo para vocês. Até de repente, igreja. Tchau.